Boa noite a todos. Meu nome é Charlene Lira. Junto com Gabriela Sartorelli, fazemos parte do Psico Avançar. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre avaliação psicopedagógica. Gabi começa e vai falar um pouquinho, a gente vai trocar algumas ideias, porque às vezes a gente percebe que quem está iniciando ou quem já está há algum tempo estudando não pensam na avaliação psicopedagógica como algo essencial. Então, é só um bate-papo simples, rapidinho, que a gente vai ter com vocês aqui. Vamos, Gabi? Pode correr já Chay, por favor? Eu trouxe aqui, porque tem bastante gente nova, né, ali no grupo, eu trouxe um pouquinho de informações sobre mim, sobre a Charlene, e depois eu coloco ali para vocês, tá? A Chay, ela é docente de ensino superior, mestre em educação pelo programa de pós-graduação em educação. Acho lindo ela falando o UFPB quando ela fala, porque ela fala que esse sotaque fica muito chique. Graduada em psicopedagogia pela UFPB, pesquisadora, membro do grupo de pesquisas, núcleo de pesquisa e estudo da criança, experiência com criança e atendimento atípico, capacitação em ABA, mentor de supervisora de profissionais, palestrante, uma entusiasta da psicopedagogia. Ninguém melhor para falar da Chay do que eu. A gente se conheceu, né, por conta do movimento, do Psicopedagogia Movimento. Nós vamos nos conhecer pessoalmente em setembro, mas a gente já tem essa parceria há mais de ano e a gente ainda não se conhece, mas em setembro o papai preparou uma forma da gente se conhecer e vai ser uma bênção. Eu também sou psicopedagoga graduada, tá? Sou neuropsicopedagoga também, sou pós-graduada em altas habilidades, superdotação e transtornos globais do desenvolvimento. Estou cursando agora neurociência e neuroaprendizagem. Também sou uma apaixonada pela psicopedagogia e nós vamos nos conhecer aqui em Taubaté. A Chay vai vir para São Paulo e eu vou buscar ela lá e vou sequestrar ela para mim, entendeu? E ela pensa que ela vai curtir São Paulo, não, ela vai ficar aqui comigo. Depois eu vou para Paraíba, em nome de Jesus. Então, assim, nós amamos a psicopedagogia, a gente vem trabalhando, né, com cursos, com mentoria já há mais de um ano, e agora, de uns tempos para cá, a gente sentiu essa necessidade de fazer mais live, trazer mais coisas para vocês, num contexto geral, até para ajudar, porque não é sempre que dá para estar fazendo os cursos, tá? Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre avaliação psicopedagógica. Por que a gente insiste tanto em falar sobre avaliação psicopedagógica? Pode até correr, amiga. A avaliação, ela é o princípio de tudo. Não tem como você atender, como você se sentir psicopedagoga, como você ser psicopedagoga, se você não avaliar. Existe muita discussão no mercado que falam que nós não podemos avaliar. Como não, nós não podemos avaliar? Existem testes, existem questões, né, que nos permitem avaliar. Então, a avaliação, se alguém for de São Paulo, avisa, porque a gente quer fazer um evento na região ou de São Paulo ou Vale do Paraíba, e daí vai ser muito bom se tiver vocês com a gente. A avaliação psicopedagógica é um processo de investigação, tá? Então, é uma investigação, e nós, como profissionais, podemos e devemos investigar, tá? Para compreender como uma pessoa aprende, tá? Identificando possíveis dificuldades, transtornos ou obstáculos no processo da aprendizagem. Então, a avaliação é observar o contexto dessa criança. Quando eu falo criança, gente, eu estou dizendo tudo, tá? Adolescente, adulto também. Observar o contexto dessa pessoa e, a partir disso, conseguir compreender, através de instrumentos que nós temos dentro da psicopedagogia, se essa pessoa ela tem dificuldade, se é uma dificuldade pontual, se é algo que vai ser resolvido ali com uma professora de reforço, se é um transtorno que vai precisar de um desenvolvimento cognitivo e vai precisar de uma psicopedagoga, de uma neuropsicopedagoga, se só a nossa área de atuação, psicopedagogia, neuropsicopedagogia, tá? Eu falo psicopedagogia, mas também quero dizer dentro da neuropsicopedagogia, a gente sempre traz, a Chay e eu, o contexto que engloba os dois, porque tanto eu quanto ela somos neuropsicopedagogas também, para a gente compreender quais são os obstáculos que essa criança está enfrentando e qual a forma que nós vamos intervir. Então, a avaliação psicopedagógica, ela é essencial, a gente vai falar um pouquinho mais dela aqui na frente, tá? Sobre essa importância de avaliar quais são os objetivos, né? Quando a gente fala em avaliar, o que a gente quer? A gente quer descobrir o transtorno dessa criança? Não. Nós vamos observar, nós vamos perceber, nós vamos dar uma hipótese diagnóstica que essa criança tem um transtorno, tem um TDAH, tem uma dislexia, tem um possível TEA. Sim, nós vamos dar uma hipótese diagnóstica, mas nós, na verdade, não damos o diagnóstico. Então, isso precisa ficar muito claro, tá?
o psicopedagogo, ele dá hipótese diagnóstica, e essa hipótese diagnóstica, ela é validada e respeitada pelos médicos desde que a avaliação e o relatório tenham sido coesos, tá? Então, eu, por exemplo, eu passo por essa situação. Eu tenho neurologistas na minha região que pegam o meu relatório e muitas vezes eles validam em cima do meu relatório sem precisar de outros profissionais. Eu já tenho caso de dislexia, eu já tenho caso de TDAH e já tenho caso de TEA, que o neurologista, ele carimbou em cima do meu relatório. Ele pediu que tivesse um acompanhamento psicológico na criança com TEA, mas ele não pediu outras coisas, entendeu? Ele, com a avaliação dele, com a investigação e com a observação dele, que é muito bem feita, mas o meu relatório, ele teve o que ele precisava. Ele que fechou o diagnóstico, não fui eu. Mas eu dei para ele o embasamento do que estava acontecendo com aquela criança. Por quê? Eu convivi com aquela criança 12 sessões para chegar numa avaliação, para chegar num relatório, né? No final de uma avaliação e num relatório. Então, quais são os nossos objetivos? Identificar as causas de dificuldade de aprendizagem. Por que ela não está aprendendo? Ah, ela tem TEA. Tá, mas qual é a dificuldade de aprendizagem dela dentro do TEA? Dentro do transtorno, né, do desenvolvimento global do TEA, qual que é a dificuldade de aprendizagem dessa criança? Eu, por exemplo, estou com um pacientezinho que começou agora comigo, ele tem 3 anos, ele é não verbal, mas ele está começando a desenvolver a fala e ele, cognitivamente, ele já entende as letras, entende os números, consegue entender as palavras, mas ele é não verbal, ele tem algumas dificuldades que precisam ser trabalhadas. Eu tenho que observar quais são e trabalhar em cima delas. Mas, nesse momento, eu estou fazendo uma avaliação do contexto de aprendizagem. Eu quero entender quais são as dificuldades dele. No momento, a maior é a socialização com os amiguinhos. Compreender o funcionamento cognitivo. A gente tem que entender, gente, eu falo isso, quem faz curso com a gente, quem está com a gente aí há bastante tempo, a gente tem aí as meninas que estão com a gente, que nem a Tanise, desde a jornada, e agora estão no curso de intervenção, estão nos outros cursos, a gente sempre deixa isso assim, martelado na cabeça de vocês. Somos terapeutas da aprendizagem, somos terapeutas do desenvolvimento cognitivo, tá? A gente tem que entender isso, por quê? Nada contra o professor de reforço, mas ele tem uma área de atuação. Nós, como psicopedagogos clínicos ou institucionais, temos outra funcionalidade, temos outro trabalho. O nosso é desenvolvimento cognitivo. Como? Através do cérebro, através do trabalho com essa criança, através de desenvolver áreas que estão em defasagem. Então, tudo isso a gente precisa. Então, você precisa compreender o funcionamento emocional, cognitivo e social dentro do contexto escolar. Gabi, o emocional e o social também? Também. Se essa criança tiver problemas emocionais dentro da escola ou de casa, que está sendo levado para a escola, ela vai ter dificuldade de aprendizagem. Ah, mas aí eu estou invadindo a área da psicologia. Não. Se você perceber que essa criança tem transtornos emocionais, você vai indicar ela para um psicólogo também. Mas é você que vai perceber se ela tem medo da escola, se ela tem trauma com a escola, qual que é a relação dela com a aprendizagem, e a gente vai mostrar para vocês como que vocês vão descobrir isso, tá? Faz os testes, como que a gente faz para descobrir isso, qual que é a relação dessa criança com a escola. E qual que é a relação dela com o social, com os amigos, com o ambiente que ela vive, como que é na casa, como que é a rotina, porque, gente, nem sempre é transtorno de aprendizagem, nem sempre é TDAH, às vezes é falta de vitamina B, às vezes é falta de vitamina D, às vezes é falta de sono, às vezes é viver numa família conturbada emocionalmente. Pensa bem, se nós, que somos adultas, feitas, quando estamos inseridas dentro de um olho de furacão, dentro de um grande problema, a gente consegue ter cabeça para outra coisa? Imagina uma criança, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com não ser leviano. Ah, ele não presta atenção, é TDAH. Calma, existem várias questões que precisam ser observadas dentro da avaliação. Uma pergunta que sempre me fazem, a gente pode indicar, a gente pode pedir para fazer um exame? Nós podemos sim orientar os pais a fazer uma avaliação médica, a fazer um exame do processamento auditivo central, nós podemos e devemos, tá? Uma questão de visão, se a criança está enxergando bem, está ouvindo bem, se toda a parte funcional biológica dessa criança está funcionando para que ela receba a aprendizagem, para que ela consiga aprender, tá? E o outro objetivo fundamental da avaliação psicopedagógica é elaborar as intervenções.
Você só vai conseguir elaborar uma boa intervenção focada naquela criança a partir do momento que você entender qual é a dificuldade dela, tá? Por quê? Não tem receita de bolo. É TDAH, a intervenção é essa. É TEA, a intervenção é essa. Não. Ela é TDAH, qual é a dificuldade dessa criança? Criança A. A criança B também é TDAH, qual é a dificuldade dela? Um vai ter hiperatividade, o outro vai ter desvio de atenção e às vezes é uma criança apática. Cada criança, cada transtorno se desenvolve e se manifesta de forma diferente em cada criança, diferente da gripe, né? Ah, eu tô com dor no corpo, tô com febre, tô com isso. Não, os transtornos são muito individuais. Eles trazem, né, camadas muito diferentes, eles trazem gravidades diferentes, eles trazem sintomas diferentes, tá? Pode correr, amiga. Quando devo avaliar? Aquela pergunta que não sai dos grupos e eu fico para morrer. Ai, meu paciente chegou para mim com TEA, eu já vou intervir. Você não vai avaliar? Aí elas mandam para mim, não, ele já chegou com TEA, mas foi o que a gente falou. Tá, TEA, ele tem um transtorno, ele é autista. Ah, tá, ele tem TDAH, beleza. Mas aonde que está a dificuldade dele? Então, a avaliação, ela deve ser feita sempre, tá? A avaliação deve ser feita sempre. Independentemente de haver diagnóstico ou de estar vindo de outra profissional. Gabi, ele já veio com o diagnóstico. Ou, Gabi, ele já fez a avaliação com a outra psicopedagoga lá da esquina, ela já mandou o relatório e tal. Beleza, você vai aproveitar o relatório dela, você vai observar, mas eu, Gabriela, não confio. Eu vou querer fazer a minha avaliação também, entendeu? E eu vou avisar isso para os pais. Claro que, né, eu até coloco aqui, o que pode mudar são detalhes. Por exemplo, a criança já chegou com TEA. Você não vai aplicar escala, você não vai usar ali um MChat, você não vai usar um SNAP se for TDAH, porque ela já chegou. Então, essa parte você pula, mas só essa parte. Você tem que entender como que ela opera, qual que é a capacidade cognitiva dela, como que ela aprende. Isso é fundamental, isso você só vai descobrir na avaliação, tá? Chegou da outra psicopedagoga com o relatório lindo, maravilhoso, uma hipótese diagnóstica, tudo escrito, tal, tal, tal. Você pode fazer uma avaliação mais curta. Você pode ver o que a outra psicopedagoga falou e fazer uma avaliação mais curta. Mas ainda assim você precisa avaliar, porque você precisa compreender você versus ela, qual era a dificuldade que essa criança tem. Por quê? Ela sentiu uma coisa, pode ser que você sinta outra, tá? Então, precisamos ter em mente que o psicopedagogo, ele avalia as dificuldades de aprendizagem, tá? Então, ele avalia as dificuldades de aprendizagem e, a partir disso, a partir do momento que ele avaliou as dificuldades de aprendizagem, ele vai trabalhar para diminuí-las, tá? Então, primeiro ele avalia, ele pega o que a criança tem, o que ele percebeu, as dificuldades, as potencialidades, também não vamos falar só em dificuldades, nós temos potencialidades também, né? Hoje tem sido muito descoberto, muito visto, né? Porque antigamente não se olhava tanto as altas habilidades que trazem dificuldade de aprendizagem, mas que carrega muitas potencialidades. A criança TEA também tem muitas potencialidades, dislexia, TDAH, todos têm potencialidades, né? Que nem eu brinco, eu sou extremamente criativa, é a minha potencialidade, a minha dificuldade. Tenho dificuldade de manter o foco em determinadas situações. Então, tudo isso tem que ser trabalhado quando a gente pega um paciente com questões assim, tá? Qual que é o nosso papel? E o que a gente tem que sempre ter em mente? O paciente, ele tem um potencial máximo a ser alcançado. E é minha obrigação trabalhar para que isso aconteça. Então, assim, aquela coisa de, mas ele é autista, tadinho, ele não consegue aprender. Ele consegue sim. Talvez ele precise de um tempo diferente, talvez ele precise de estratégias diferentes, mas ele consegue. Nossa, ela é dislexa, ela não escreve nada, ela não consegue, ela é travada. Consegue sim, sou prova viva disso. Tenho muitas crianças dislexas e hoje escrevem, leem, estão fluindo. Então, nosso papel profissional é compreender e termos em mente que a criança precisa alcançar o seu potencial máximo, e esse é nosso papel. E a cada elogio que vocês receberem, vocês vão se sentir muito satisfeitos. E muito importante que vocês tenham feito a avaliação. Por quê? Senão você vai trabalhar a memória, e a memória da criança é boa. Você vai trabalhar foco, mas ela precisa trabalhar a memória. Você vai trabalhar a interpretação de texto, mas o problema dela é matemática. Está entendendo por que precisa avaliar? A gente precisa entender quais são as dificuldades dela e onde essas dificuldades estão, tá?
Corre mais uma, amiga, eu falo mais um pouquinho e entrego para você. Então, aqui, eu coloquei algumas etapas comuns da avaliação, que é aquela, né? Falar de avaliação, todo mundo fala, mas e aí? Chegou na prática, o que eu faço? Como que eu avalio? Então, assim, as etapas comuns, tá? Por que eu coloquei etapas comuns? Existem algumas diferenças, algumas nuances. Por exemplo, você fez as primeiras, né, 3 etapas que estão ali. Queixa, anamnese e EOCA. Alunas nossas já estão craque nisso. Queixa, anamnese e EOCA é a primeira hipótese diagnóstica. Chegou nessa primeira hipótese diagnóstica, percebeu ali um TDAH, uma dislexia, um TEA. Algumas coisas vão ser mudadas nessas etapas comuns, né? Você vai ter essas 6 etapas, mas algumas coisas vão ser colocadas no meio, que eu falei para vocês. As planilhas de rastreio, uma necessidade maior de avaliar a memória e a atenção, no caso da dislexia, uma necessidade maior de avaliar a leitura e escrita. Então, a gente vai encaixando as necessidades conforme, né, de avaliação, conforme nós vamos sentindo. Por quê? Como eu disse, tem que ser muito bem amarrado, para que quando isso chegue no médico, ele não volte atrás, né? O médico não olha e fala, nossa, que relatório ruim. Tem que ser muito bem escrito. Ah, mas o médico não vai ler. Vai ler sim, gente, tá? Se ele não lê tudo, pelo menos algumas coisas eles vão ler, e pode ter certeza que a única coisa errada que você escreveu no relatório vai ser o que eles vão ler. Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma, tá? Então, a gente sempre vai começar, tá, com uma entrevista inicial com os pais ou responsáveis. É muito de cada um. Eu, por exemplo, começo com a entrevista inicial da queixa e do contrato, depois eu faço a EOCA, provas projetivas, e depois eu faço a anamnese, tá? Quando são crianças de 7 anos para cima. Quando são menores, eu já faço a anamnese logo de cara, e já colho a queixa, tudo ali num primeiro momento, acabo perdendo, né, entre aspas, uma sessão. Mas primeiro a gente vai ter essa entrevista inicial com os responsáveis, seja para colher queixa e fechar contrato, ou seja para fazer a anamnese, tá? Depois a gente vai fazer a entrevista com o avaliado, que no caso dos menorzinhos, a gente chama de EOCA, mas no caso dos mais velhos também é EOCA. Até hoje eu falei com uma mentorada nossa, que ela falou, Gabi, você é EOCA até com uma criança de 16 anos? Eu falei, faz, porque a EOCA é entrevista operativa centrada na aprendizagem. Não está escrito que é entrevista operativa centrada na aprendizagem de crianças até 8 anos. A EOCA, ela pode ser feita para qualquer criança, tá? Até adolescentes, até idosos. Mas você vai ter que ter aquele jogo de cintura e aquela criatividade para fazer uma EOCA para um adolescente. Você não vai colocar na EOCA para adolescente um beabá, a não ser que seja uma criança, um adolescente com deficiência intelectual que ainda não esteja letrado. Tá? Então, tem toda essa questão. Você vai já ter colhido a queixa, colhido a anamnese com os pais, e você vai ter uma ideia do que essa criança gosta. Então, você vai colocar ali na EOCA coisas que ele gosta, tá? De acordo com cada faixa etária. Depois, você vai para a aplicação de testes. Gabi, agora que o bicho pega. Sim, agora que o bicho pega, porque você vai ter que definir o que você vai fazer, tá? Então, quais são testes? Testes projetivos, provas operatórias, né, os testes de Piaget, as provas operatórias, as provas projetivas, que vão te ajudar a avaliar a questão da sociabilização dessa criança, a questão dessa criança no emocional dela em relação à escola, as provas operatórias, que são as provas que vão te dar a ideia inicial de em que nível essa criança está operando, que nível escolar que ela está, em que nível de pré-operatório, operatório formal, operatório concreto, em qual ela está, tá? Então, as provas operatórias, quem fala que está em desuso, se fala para mim, corre o risco de estar perto de mim e apanhar, porque eu sou apaixonada por elas, elas são incríveis, e elas são nossas, gente. Provas projetivas, provas operatórias, teste ABC, teste TCLPP, são testes muito usados dentro da psicopedagogia. Aonde que eu ia achar, e eu vou deixar essa parte para ela, que é para ela poder desabafar, a gente fica chateado, é que a gente fica vendo assim nos grupos. Ai, eu quero fazer neuropsicologia, porque eu quero aplicar teste da neuropsicologia, eu quero fazer avaliação neuropsicológica. Nós temos bons testes liberados que o psicopedagogo pode fazer. A gente não precisa partir para áreas que não são nossas. Nós podemos, bem bonitinhas, fazer uma avaliação extraordinária dentro do que nós temos, tá? Então, tá aí, ó, um exemplo, provas operatórias, provas projetivas. Atividades lúdicas. Gabi, como que eu avalio através de atividades lúdicas? Nós vamos sobre isso. A gente está com esse curso no coração faz tempo, a gente só precisa pôr ele no papel. Um curso de avaliação qualitativa.
como avaliar com jogos, né? Que vai encaixar um pouco no jornada e em cursos quantitativos, né? Em avaliação quantitativa. Nós temos, sim, como avaliar de forma lúdica também. Quando você faz um jogo de memória, por exemplo, com a criança, você consegue perceber se essa criança ela está conseguindo desenvolver a memória dela ou não, né? Ela vai muito bem, ela vai muito mal, como que é essa questão da atenção dela? Como que é essa questão da memória dela? Como que isso funciona? Aí a pessoa mandando para mim que o vídeo é privado, ela que não deve ter baixado. Então, assim, como que isso funciona, né? Como que eu vou avaliar? Como que eu vou observar? Gente, você vai jogar o dominó com a criança não consegue reconhecer números. Você vai jogar um bingo das letras com a criança, você percebe que ela não consegue. Então, isso é uma forma lúdica de avaliação qualitativa, tá? E testes de funções executivas, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, entre outros tipos de avaliação, outros tipos de testes, também nós vamos dar nome aos bois no próximo, tá? A observação direta do comportamento frente a atitudes e frente às tarefas. Como que essa criança age? Aí é o primeiro momento que você vai ver isso. E depois, no dia a dia, você vai percebendo como que ela reage diante de frustração, quando ela perde um jogo, como que ela se sente diante de um teste, quando ela sabe que é um teste, ela se sente tensa quando ela está sendo cobrada, ela flui normalmente, né? O análise do material escolar, a visita escolar, o histórico escolar, tudo isso, gente, psicopedagogo que não avalia material de escola, que não faz visita na escola e que não observa histórico educacional, que não está presente na escola da criança, não é psicopedagoga, tá? Eu dei uma palestra ontem numa escola, falei sobre isso. A psicopedagoga tem que ser presente na escola, presente mesmo. A cada 3 meses, ela tem que manter contato com a escola, porque esse é nosso trabalho, ajudar a escola, ajudar aquela criança, tá? E depois, a devolutiva, né? Que é o parecer final, com orientações para a família, escola e, se necessário, encaminhamento para outros profissionais. Eu faço alguns encaminhamentos no começo, quando eu percebo que nem pedir alguns exames, algumas coisas assim, e depois, no final, eu continuo os encaminhamentos, e se a criança precisa continuar com a psicopedagoga, eu também encaminho que ela continue com a psicopedagoga, espero, de preferência, que seja eu. Mas, se não, eu vou dar um relatório muito bem embasado e a família fica à vontade para procurar outro profissional. Então, nesse primeiro momento, assim, nessa pincelada da avaliação. Tá tudo bem para vocês? Entenderam? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tanise, você não conta. Eu só botei positivo, assim, não falei que queria falar, não. Conta, amiga, você... Nenhuma dúvida, então eu vou passar para a Chay, que é para vocês não enjoarem do meu sotaque paulista. Nem é paulista, né? Eu não tenho sotaque, gente. Todo mundo fala para mim de onde que eu sou, se eu sou do Sul. Tem sotaque carregadíssimo, sim. Tenho, mas tenho para você. Para mim, mas tem. O pessoal daqui me pergunta se eu sou do Sul, se eu sou de Minas, se eu sou de São Paulo, porque eu fiquei um pouco em cada, aí fez uma misturança. Só vamos passar você tem sotaque do Sul, viu? É Pois sério. é, eu sou de São Paulo. Mas eu fui muito para o Sul, a gente viajava muito para o Sul e acho que peguei o sotaque do Sul. Mas eu que sou do Sul, não acho que você tenha sotaque do Sul, não. Ah lá, tá vendo? Mas vamos lá, eu acho bem paulista, parece aquelas ligações que eu recebo. Alô, aqui é Declaro, não sei o quê. Bem isso. Ai, gente, que bonitinho. Eu nasci numa cidade que é divisa com Minas. Então, sei lá, acho que eu peguei um pouquinho do ar e viajei muito para o Sul e estamos indo. E agora eu moro numa outra região, então acho que tem tudo isso. Então, vou passar para a Chay um pouquinho para a gente já ir direto, né? Falar um pouco das áreas investigadas e dos testes, né? Que é... Ai, gente, essa criança é linda. Das áreas investigadas e dos testes, tá bom? Isso. A proposta da live, essa é, de fato, algo mais sucinto, mais rápido, mais descontraído, e que a gente possa pincelar algumas informações que a gente vê constantemente nos grupos, como nós duas somos administradoras de alguns grupos, então são perguntas comuns, corriqueiras, de profissionais, de estudantes, e a gente gosta de tirar essas dúvidas, né? São alguns pontos importantes. E a avaliação é sempre uma dúvida. Tem pessoas que atuam na área já há muitos anos e que recebem uma criança ou adolescente com diagnóstico e já inicia no processo de intervenção diante das queixas da família, porque já tem um diagnóstico e não faz o processo avaliativo.
Então, a gente decidiu, não, vamos bater um papo com o pessoal para que as pessoas compreendam que a avaliação ela é o ponto inicial de qualquer relação entre o profissional e o paciente, independente se ele já venha recebendo acompanhamentos de outras clínicas, de outros profissionais e de tudo mais, mesmo que tenha uma equipe multi. Por quê? Porque a partir do momento que ele chega para mim, eu tenho que identificar naquele momento, naquele semestre, naquele mês, de acordo com a situação em que o paciente se encontra, onde é que ele está nas suas habilidades, quais são as suas habilidades e quais são as suas dificuldades, para eu poder, a partir dali, planejar, ter um planejamento trimestral para uma intervenção eficaz. Então, eu só posso ter uma intervenção de qualidade se eu souber o que intervir. Então, eu não posso... tem um diagnóstico de TDAH. Sim, eu sou TDAH, Gabi é TDAH, meu filho é TDAH, nós três somos completamente diferentes. Então, que tipo de intervenção você vai dar só por conta de um diagnóstico? Então, você tem que compreender o seu paciente. E depois, vai aqui a frase que eu mais amo. O olhar do profissional de psicopedagogia, ele é um olhar diferenciado. Ele é um olhar singular. Ele é um olhar para a pessoa em atendimento, onde a gente vai nas camadas. Não vai só na capa, a gente não vai só no laudo, a gente não vai só no diagnóstico. A gente vai nas camadas que constrói aquele indivíduo dentro das suas particularidades. Então, a atuação profissional de psicopedagogia, ela é singular, ela é única, e ela é holística, ela é completa quando se trata do paciente que chega para a gente. Então, investigar isso, ela é fundamental. Então, na temática que a gente propôs para a live, que é a avaliação psicopedagógica, fica aqui a nossa sugestão enquanto profissionais, enquanto atuação prática, enquanto resultado, que a avaliação ela é necessária e fundamental para todos e qualquer paciente que vocês recebam. Não só para aqueles que estão buscando uma hipótese diagnóstica ou início de busca de resultados e respostas, mas sim para todos os pacientes que chegarem para vocês. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Gabi até Gabi até comentou aí sobre algumas pessoas que ficam buscando outras áreas para atuar, misturando com a psicopedagogia. Como é que a gente tem que entender? A gente tem que separar isso direitinho. A gente tem que identificar que estamos felizes na nossa área de atuação ou não, e muda, e está tudo bem, mas a gente tem que organizar até onde a gente pode ir. Então, quando a gente precisa de uma avaliação, eu sou mãe atípica, e aí eu preciso de avaliação neuropsicológica do meu filho. E eu não quero que uma psicopedagoga, mesmo que ela tenha pós-graduação em neuropsicologia, faça uma avaliação do meu filho. Não tem cabimento, porque eu quero aqueles testes que eu não posso aplicar, aqueles testes que o profissional de psicopedagogia não pode aplicar. Eu quero a avaliação correta, realizada por um profissional de psicologia, pós-graduado em neuropsicologia, que vai aplicar os testes restritos para que eu tenha os resultados específicos. Então, por isso a importância da gente reconhecer os nossos limites enquanto profissionais, porque o nosso limite ele é amplo. A gente tem um limite, mas a gente tem um leque de opção gigante. Então, nós não precisamos ultrapassar nenhum tipo de linha, nenhuma outra área. Agregar conhecimento é diferente de aplicação e atuação. Então, você pode ler, você pode estudar, você pode se especializar em tudo, mas você tem que saber até onde você pode ir. E aí, eu, como profissional de psicopedagogia, vou investigar as áreas importantes do desenvolvimento do meu paciente em relação à sua linguagem oral e escrita, em relação ao raciocínio lógico-matemático, coordenação motor e percepção, atenção, memória, autoestima, motivação, a relação da criança com a escola, com os professores, com os colegas, com a família, consigo mesmo. Então, eu vou fazer um apanhado geral de todas as percepções e área de desenvolvimento que é necessário para eu compreender as habilidades e dificuldades do meu paciente, e aí eu consigo ter uma hipótese diagnóstica, ter um relatório completo, detalhado, em relação a todas as áreas que eu estou investigando. Então, isso é fundamental, eu reconhecer o que é que eu preciso investigar
e investigar em cima disso, porque nós temos testes e possibilidades para tudo isso. E aí vai um ponto fundamental para todos vocês, quem não tem essa prática, que passe a ter, que é a leitura do DSM-5-TR, que é o mais atualizado, que é o Manual Diagnóstico, nas áreas que a gente mais pega. TEA, TDAH, deficiência intelectual, transtornos específicos de aprendizagem, dislexia, descalculia e qualquer outra demanda que você venha a ter algum contato, você precisa mergulhar nessa leitura. Porque no DSM, ele é o norteador em relação aos critérios diagnósticos que pode ser dado através da nossa hipótese. A gente vai ter o resultado dos nossos testes e a gente vai ter uma hipótese diagnóstica, mas essa hipótese ela tem que ser baseada no DSM, ela tem que fazer sentido. O resultado quantitativo dos nossos testes, e a nossa visão em relação à sessão, ela tem que bater com o DSM. Então, a avaliação ela precisa ser feita, o DSM-5-TR precisa estar sempre junto conosco, tem que ser nosso livro de cabeceira enquanto profissional. A gente tem que entender as áreas que nós vamos investigar, e aí eu vou citar alguns testes, não são todos os testes que a gente pode aplicar muito mais, mas eu vou colocar alguns que a gente pode utilizar com tranquilidade para poder atuar. Gabi até comentou aqui, falou sobre a EOCA. É importante a gente entender que a EOCA, por exemplo, é um tipo de instrumento, que é uma entrevista operativa centrada na aprendizagem, que a gente pode aplicar a partir dos 2 anos até a fase adulta, e a gente vai adaptar a EOCA, ou de forma lúdica, ou de uma forma mais centrada, dependendo da idade, dependendo da condição, dependendo da queixa inicial, e a gente organizar ali para poder entender o que é importante, Charlene. Mas eu posso aplicar. Você conhece o roteiro da EOCA? Você sabe de qual, todos os questionamentos? Porque se você sabe o roteiro todinho, você consegue organizar a sua sessão em relação à idade e você vai extrair ali, além de conseguir realizar um vínculo com o paciente de uma forma muito mais tranquila e lúdica, você consegue algumas respostas importantes para o início norteador das tuas escolhas de instrumentos. Porque a gente tem muitas opções de instrumentos e a gente não tem como aplicar todos. Então, a gente vai criando através dos contatos. A gente recebe, tem a anamnese, tem a queixa, e a gente tem o primeiro contato com o paciente, e aí a gente vai funilando para fazer as escolhas dos testes compatíveis com o comportamento e com as queixas e demandas apresentadas. Então, é importante a gente conhecer, a gente dominar, a gente fazer curso, a gente fazer leitura em relação a todos esses testes, porque a gente precisa saber o que aplicar, por que aplicar. Aí, temos aí a opção, prova operatória de Piaget. A gente sabe que, quando se trata de provas operatórias de Piaget, ele fala desde do pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, até o operatório formal, que é a partir de 12 anos. São 4 categorias operatórias para poder se trabalhar. Então, a prova operatória tem lá, a partir de 6 anos, já estruturado, antes dos 6 anos, para ser adaptado e a gente poder analisar se a criança tem uma compreensão cognitiva compatível com a idade cronológica dentro do que é esperado para a faixa etária, de acordo com o Piaget. Algumas pessoas consideram ultrapassado provas operatórias, mas a gente não considera teóricos ultrapassados, principalmente quando faz total sentido o desenvolvimento humano em relação a Piaget, Vygotsky e Freud. Cada um tem sua contribuição significativa e extremamente importante. E aí a gente precisa entender. Aí tem provas projetivas. Provas projetivas é excelente, dá para a gente poder compreender as questões, se a pessoa em atendimento está sofrendo bullying, se está passando por alguma situação mais complexa. Na parte teórica, leva em consideração que acima de 8 anos é mais compreensível essas questões emocionais sendo descritas, mas a gente aplica mais cedo, porque o desenho, a prova projetiva, ela pode ser baseada em desenho, na contação de história,
num resumo, numa redação, num diário, e a gente tem várias formas adaptativas para poder realizar a prova projetiva e poder entender o que é que se passa nas questões emocionais daquele paciente, para a gente verificar se as questões de dificuldades de aprendizagem estão correlacionadas com um transtorno ou uma questão emocional. A dificuldade, ela está ali transitando naquele momento e a gente precisa ver onde é que ela se encaixa. E aí, como uma forma de pincelar, vamos só compreender um pouquinho, tem o ADAP, que também é um tipo de teste importante, que se faz entre 6 e 7 anos até uns 10, 11 anos. TCLPP, que se aplica também entre 6 e 10 anos. O IAR, a partir de 5 anos, até uns 8, 9, também depende. Tem o IAR, algumas pessoas chamam IAR, eu pronunciei IAR. Tem ele adaptado para crianças que não atingiram ainda o início do processo de alfabetização, não tem uma compreensão em relação a ele. Ele é um teste pré-alfabetização para verificar as habilidades para esse processo. Tem o PROLEC, que é do 2º ano ao 5º. Tem o PROLEC SER, que não está descrito aqui, mas ele tem também, que é do 6º ao 9º ano, que vai de 11 a 15 anos. E tem o PRELEC. Então, a gente tem aí opções gigantes. Tem o Portage, que é de 0 a 6 anos. Tem o TDE, que é de 6 a 15 anos. Tem o Cubo Corse, de 9 a 10 anos. Londres, Torre de Londres, né, que algumas literaturas dizem que é a partir de 10 anos, outras a partir de 11 anos, e outras a partir de 6 anos. Então, a gente precisa ter esse olhar diferencial para identificar o perfil de nosso paciente, se ele tem uma boa compreensão cognitiva, para a gente ver qual o nível que ele se encontra em relação a esse seu planejamento, essa questão da organização, da memória, para verificar se é possível aplicar. Tem o teste Tolkien, que é a partir de 7 anos, 6 anos, dependendo do perfil do paciente. Tem Torre de Hanoi, que pode ser a partir de 3 anos. O Tolkien também tem uma diferença em relação às literaturas. Tem literatura que diz que é a partir de 7 anos. Tem literatura que diz que é entre 4 e 10 anos. E tem algumas literaturas que diz que ainda pode se estender um pouco. A gente tem que compreender também que muitos desses testes, eles vêm de outros países e passam por adaptações aqui em teses de doutorados, e aí se consolidam, e por isso que você pode encontrar na internet ou em alguns textos, até artigos, essa disparidade em relação à idade, a partir de 7 anos e em outro a partir de 4 anos. Então, isso pode ocorrer pela adaptação que foi realizada, e aí cabe a gente estar estudando, estar avaliando, para não, porque a gente vê muito no grupo assim, não, mas eu vi que era a partir de tantos anos, o outro, mas eu vi que era a partir de tantos anos. Mas os dois estão corretos porque existem adaptações, assim como teve com Portage, que foi criado nos Estados Unidos e trouxe para o Brasil, foi criado nos Estados Unidos na década de 60, trouxe para o Brasil e ele se consolidou na década de 80, então, quer dizer, são 20 anos aí no meio que ocorreu algumas adaptações, e isso é interessante. Uma colega colocou aqui que acha o Torre de Hanoi muito difícil e nunca conseguiu aprender. A gente tem até um curso de Torre de Hanoi. Existem algumas complexidades em relação a esses testes, quando se tem score, que quando se precisa preparar uma tabela, quando se precisa fazer cálculos, e aí é onde está. O profissional de psicopedagogia é um profissional em constante aprendizagem. Nós não sabemos de tudo, nós estamos sempre nos moldando e nos adaptando e readaptando e estudando e voltando às literaturas. Eu gosto muito de livro, porque sempre que eu estou... Às vezes, a gente tem uma demanda específica. Chega a paciente para a gente, uma turma assim, a gente passa uns 6 meses atendendo só criança pequena. Aí, de repente, chega uma criança... Quando eu digo pequena, eu digo 2, 3, 4 anos. Aí, daqui a 6 meses, chega uma criança de 10 anos. Quer dizer, eu estou tão condicionada àquele público que, quando chego de 10 anos, eu tenho que recorrer à minha literatura para refrescar aqui minha mente em relação à aplicação de testes, intervenções, e isso é natural. Somos seres humanos que estamos sempre em constante evolução, e as coisas vão se evoluindo e se adaptando. Quem esperava, hoje em dia, a gente faz consulta até online, faz avaliação online, intervenção online,
e com outros países. Então, é muito interessante a gente ter a consciência, o coração aberto, que a gente está sempre aprendendo e a gente pode voltar nesses caminhos e nesses percursos de leitura, tá? Tem aí o Trilhas, que é a partir de 4 anos. Quando eu digo a partir de 4 anos, é porque tem o Trilhas separado no pré, que é de 4 a 6 anos, e tem o Trilhas, sem ser o pré, que vai a partir de 4 anos, 5, 6, 7, 8, e aí dá para poder aplicar de forma diferente, a gente verifica se precisa ou não da adaptação. Quando eu digo adaptação, para quem não conhece, Trilhas, se é com imagens ou com letras e números. Tem o TAC, que é entre 5 e 14 anos. Tem o POP-TT, que é entre 4 e 12 anos. Eu acho que o POP-TT estava lá embaixo, antes do SNAP, né? Mas o SNAP, de 6 a 17 anos, mas dependendo do perfil do paciente, a gente também pode fazer com 4, com 5 anos, porque o SNAP é um roteiro que a gente faz com os pais, a gente faz com os professores, então a gente pode utilizar como sinalizador. O MChat, algumas literaturas dizem entre 16 e 30 meses, outros locais vocês vão encontrar entre 16 ou entre 12 e 36 meses. Então, mas na maioria é entre 16 e 30 ou 16 e 36 meses. Tem o ATA, que é entre 2 anos e 18 anos, e tem o CARS, que é a partir de 2 anos. Eu falei do ETDH, que é de 2 a 17, tem o ETDH, que é entre 2 e 17 anos. E aí, esses testes, eles têm faixa etárias a partir de E aí, isso tudo a gente precisa compreender. A gente precisa compreender, eu tenho um paciente que tem tal idade, então eu tenho tal teste para essa idade. Aí eu tenho um paciente que tem tal demanda, então eu não preciso fazer todos os testes de 7 anos para várias demandas, porque a demanda específica dele é essa. Então, isso é um processo avaliativo, é a compreensão, é o estudo, é a busca de informação, são os ajustes que a gente precisa fazer. E mesmo com a aplicação de todos esses testes, tem um ponto fundamental, que todos os profissionais precisam se manter. Eu penso muito firmes. em uma decepção, não tem? Gisele, o teu está aberto, Gisele Costa. O teu áudio está aberto. Mas, para mim... O teste a gente está aplicando, mas mais do que o teste é o nosso olhar. O nosso olhar em relação ao comportamento da criança, como ela realiza, como ela se comporta, o nível de ansiedade, como é que ela está lidando com a sessão, com o profissional. Então, todos os aspectos, eles são de realização, eles são levados em consideração, desde a aplicação até a nossa observação. Boa noite, eu posso fazer Oi. uma pergunta? Pode sim. Eu acompanhei a live e estava fazendo atendimentos, mas logo eu liguei. Aí eu vi, acompanhando aqui, a gente faz sim a avaliação antes da intervenção. Aí eu quero fazer uma Sim. pergunta, sempre faço, só que eu recebi um caso que a criança, ela não apresenta dificuldade na aprendizagem, a mãe só quer que eu faça a intervenção na parte da escrita da letra cursiva. Aí eu não quero fazer uma avaliação, né, porque, tipo, eu quero fazer um preenchimento de uma ficha de observação, se essa criança ela vai estar pronta para a introdução da letra cursiva, que ela tem 8 anos, está no 3º ano, e será que eu poderia fazer só essa ficha de observação para a introdução da letra cursiva e começar a intervenção? Isso vai muito de perfil profissional. Eu não faria, eu faria avaliação. Como é que eu enxergo? Isso daí tem uma visão geral e tem uma percepção pessoal. O que é que ocorre? O motivo de atraso, o motivo de dificuldade, ele está num ponto específico. Eu preciso entender a origem e não só o problema. O problema, a dificuldade, o transtorno, ele é o resultado.
Mas onde é que ocorre essa dificuldade? É no planejamento, na coordenação, na atenção? É uma questão motora? É uma questão de atenção ou desatenção? E de que se trata essa dificuldade? Para chegar nessa dificuldade, porque ela, em relação aos pares, ela tem um atraso no desenvolvimento dentro do seu contexto escolar em relação aos pares, e eu preciso saber como é que está a maturidade. Então, a maioria dos testes, quando eu citei aqui, são para fazer uma equiparação entre o desenvolvimento cognitivo e a sua idade cronológica. Porque eu preciso saber se essa criança, com 8 anos, ela tem a mesma capacidade das outras crianças de 8 anos, ou ela está um pouco abaixo. Quer dizer, ela tem maturidade, o cognitivo dela está preservado, ela tem atenção, tem concentração, ela tem planejamento, ela tem as funções executivas bem organizadas. Então, quer dizer, são vários contextos para eu poder identificar. Ah, mas eu só queria que trabalhasse. Aí, se a mãe quiser, a mãe pode colocar no reforço para trabalhar a mas nesse repetição. caso dessa criança, no caso dessa criança, como eu trabalho como professora mediadora nessa sala, a sala inteira de 30 alunos ainda está começando a escrever letra cursiva agora, porque só pode ser ensinado no 3º ano aqui, né, no meu estado. E Sim. a partir do 2º bimestre. Então, agora que foi introduzido a letra cursiva, então é a sala inteira que está nessa situação, mas a mãe já se preocupou e já pediu essa intervenção individualizada. A preocupação da mãe ela é legítima. Se fosse meu paciente, eu não faria sem avaliação. E se ela quisesse só um suporte para poder fazer uma repetição de escrita, eu encaminharia para reforço escolar, comigo só com avaliação. Porque eu não pegaria uma intervenção para chegar no meio do caminho e daqui a pouco eu perceber, porque pode não ser nada, pode ser porque ela está dentro do que é esperado em relação à turma e ela vai precisar de um suporte para poder se adequar, mas pode ser uma preocupação legítima. Ou pode ter algumas camadas que a mãe não revelou, não contou os detalhes, e você vai pegar para poder fazer uma intervenção sem uma avaliação, quer dizer, uma intervenção direcionada como um reforço, que não é a nossa função, e aí chega num dado momento, você percebe... vou pegar como um trabalho pedagógico, que eu também faço esse trabalho na área da pedagogia. Pronto. Aí você não está sendo psicopedagoga, você está sendo pedagoga. É uma escolha de função. Aí você não está fazendo a atuação psicopedagógica, você está fazendo a parte pedagógica só. Entendeu? Sim. Aí quando chega assim, não, mas eu... Pegar, né, se você decide pegar para ajudar nisso como um reforço pedagógico, você está escolhendo ser o reforço pedagógico, mas não pode dizer, não, eu estou dando um suporte diferencial como psicopedagoga. Não, você está dando um suporte pedagógico. Agora, se você quiser pegar como psicopedagoga, você faz o processo avaliativo, mesmo que seja um processo mais curto, mais enxuto, porque ela atende várias demandas, mas você precisa fazer uma avaliação, precisa de uma anamnese, de uma avaliação, de um relatório, de um planejamento para poder fazer a intervenção. A forma adequada seria essa. A partir do momento que a gente burla esse roteiro, que a gente vai direto para uma intervenção, a gente vai para uma intervenção perdida. Você vai fazer uma intervenção porque a mãe pediu para fazer uma intervenção numa determinada coisa que a mãe considera que precisa de um ajuste, você não está fazendo sua atuação psicopedagógica, você está cumprindo um serviço. Eu encaminharia, eu não pegaria como psicopedagoga. Eu pegaria só se ela quisesse fazer o tratamento terapêutico, como psicopedagogo, processo avaliativo e interventivo. Sim. Conseguiu entender a forma que eu falei? Sim, entendi, sim. É isso mesmo. Pronto, joia. E tudo bem, porque eu sei que muitas pessoas aqui são concursadas, são professoras um turno, são psicopedagogas no outro turno. A minha questão é só que as pessoas compreendam que existe uma função para cada termo. Pedagogo tem uma função, professor de reforço tem outra função, o psicopedagogo tem uma função, o psicólogo tem outra, e aí cada um dentro da sua função existem regras para a sua função. E aí a gente tem que separar bem direitinho e não permitir que as outras pessoas, sejam familiares, sejam pessoas do ambiente escolar, direcione como é que eu vou trabalhar.
Lógico que eu compreendo aqui as pessoas que trabalham em determinados locais e que têm que cumprir regras que a escola manda e você obedece porque tem que manter seu emprego. Mas eu estou dizendo assim, na questão de escolha de atuação, você tem que ver a sua atuação enquanto psicopedagoga tem uma linha que precisa ser cumprida para ser satisfatória. Aí, a gente passou por esse processo avaliativo e a gente precisa ter um relatório. O ponto crucial da avaliação é a entrega do relatório, que a gente chama de uma sessão de devolutiva, que é o encontro com a família, para dar o feedback daquilo tudo, daquele apanhado de informações que a gente recebeu, da realização de testes, da realização de todas as observações, de todo o acompanhamento que foi feito com a criança, visita escolar, relatório da escola, relatório do professor, toda a coleta de dados, a gente constrói um relatório e marca uma sessão de devolutiva com a família para a entrega do relatório, informação do que foi feito, informação do que consta no relatório, qual foi o apanhado geral, qual foi o resultado. A gente vai organizar todo o conhecimento, né, e colocar como ponto principal os dados quantitativos e qualitativos, descrito com a hipótese diagnóstica, se houver, fundamentada pelo DSM, porque nós não vamos colocar lá informações do que a gente supõe, porque eu sei que muita gente faz assim, chega num ambiente, vê uma criança traquina e diz assim, eu acho que essa criança tem alguma coisa. Achar não é hipótese, nem é diagnóstico. Tudo tem que ser baseado no DSM. Então, a gente tem um apanhado do relatório, resultado de testes, observações, dados, a gente constrói os gráficos, constrói tabelas, aquele relatório lindo da gente, mas na hora da conclusão que a gente vai colocar uma hipótese diagnóstica, a gente fundamenta em relação ao DSM, porque tem que bater os nossos resultados com o que diz o DSM para que a gente possa entregar um relatório coerente, coeso, e que aquela informação, saibam que todo relatório passa na mão de todo mundo, outros profissionais, passa na mão de médicos, de escola, professores, o pessoal bate xerox, digitaliza, sai mandando em PDF, e por aí vai, e as pessoas vão ver o que você fez. Então, é importante que seja muito coerente e verdadeiro o seu relatório. Por isso, como dica também, só para concluir o raciocínio, Gabi, que vocês, a partir do momento que se encontrou com a família, teve o primeiro contato, você já começa a construir o relatório. Fez uma anamnese, já bota os dados no relatório. Fez a primeira sessão, já coloca no relatório, porque você vai fazer uma construção gradativa com informações mais recentes. Toda semana você senta para a construção do seu relatório, porque no final você vai ter lá 12, 20, 22 páginas, dependendo do perfil do paciente que você tenha, um relatório robusto, muito bem estruturado. Oi, Gabi, pode falar. A Renata está perguntando uma coisa aqui, que é uma observação importante, né? Qual teste para avaliar TEA em criança de 8 anos? Gente, a gente precisa entender que nós não vamos avaliar o TEA, a dislexia ou o TDAH de forma diferente. É o que a gente falou lá no começo. Claro que, no caso da criança que a gente tem a suspeita de TEA, a gente vai usar as planilhas de rastreio. Então, a gente vai usar o MChat, a gente vai usar o CARS, a gente vai usar o ATA, a gente vai usar de acordo com a idade da criança. Mas nós não vamos fazer uma avaliação de TEA, até porque nós não vamos dar o diagnóstico de TEA necessariamente. A nossa avaliação é dentro dos transtornos de aprendizagem. Então, a gente vai avaliar o quê? Funções executivas, capacidade de aprendizagem, a gente vai avaliar habilidades preditoras de aprendizagem, por exemplo, com ABC, capacidade de leitura e escrita com ADAP, com TCL-PP. Então, assim, aquela avaliação básica, ela não vai mudar de acordo com o transtorno. Então, essa aqui tem TDAH, eu avalio assim. essa aqui eu acho que é TEA, eu vou avaliar assim. Essa aqui... Não, existe uma árvore, né, digamos assim, existe um tronco que é o básico, que você sempre vai fazer. Só que, por exemplo, estamos pendendo para o TDAH. Então, a gente vai usar planilhas de rastreio e mais testes voltados à atenção e à memória. Estamos pendendo para a dislexia, vamos usar mais testes voltados à leitura e à escrita. Estamos pendendo para a descalculia. A descalculia, por exemplo, que a colega perguntou,
é muito complicado, porque a descalculia e a dislexia, elas andam bem juntas. Então, às vezes, a criança não consegue, dependendo da idade, né? Não vi se você colocou a idade. Mas se for, por exemplo, uma criança de 7 anos, e a gente acha que é descalculia, talvez não seja descalculia, seja dislexia, porque ela não consegue entender os números. Então, ela troca os números flutuam na frente dela, parece descalculia. Então, tem tudo isso. Então, eu não vou avaliar só a descalculia. Eu tenho que avaliar. Ela está lendo bem? Ela escreve? Ela entende as palavras? Ela tem que nem... Eu estou com o paciente TEA, pequenininho. Tenho outros pacientes TEA maiores. O pequenininho, eu estou avaliando o quê? Ele conhece os números, ele sabe, mas ele tem 3 anos. Ele, cognitivamente falando, ele está super evoluído. Mas ele ainda assim está indo mal na escola por conta das dificuldades de socialização. Então, é essa questão que a gente tem que entender. Nós não vamos avaliar TEA, nós não vamos avaliar TDAH. Nós vamos avaliar num contexto geral e, no final, a gente vai dizer assim, olha, pelo que eu avaliei, pelo que eu observei, aí a colega perguntou como que a gente cita o CID e o DSM no relatório. A gente pode citar, a gente deve citar, e como que a gente cita? A gente vai colocar ali, por exemplo, a criança preenche os requisitos que o CID, no tal, determina para TDAH. Então, aí eu coloco um por um, tal. Então, ela tem desatenção, ela tem hiperatividade, eu vou igualzinho o CID, assim, ó, ela preenche. Igual uma escala SNAP, por exemplo, que as perguntas são baseadas no CID e no DSM, então eu vou lá e coloco. A criança, a hipótese diagnóstica, tal, porque ela preenche de acordo com o DSM isso, entendeu? Então, como que você observou isso? Você avaliou ali o TEA, percebeu que naquele tempo que você ficou com a criança, ela preenche os requisitos, aí você vai colocar. Mas você não avaliou só TEA, você avaliou dificuldade de aprendizagem também, num contexto geral. Ficou claro para todo mundo? Era isso. Pronto. Então, a função principal dessa live hoje era justamente trazer uma lucidez em relação à avaliação psicopedagógica, alguns testes que a gente utiliza, algumas preocupações que a gente recebe no privado, dúvidas nos grupos, em relação se faz ou não faz avaliação, e a gente concorda que faça, em relação à busca de outros testes que a gente não pode aplicar, e a gente está mostrando que a gente tem aí um leque de opção de muitos testes, e a gente tem outras opções aí, e de vários outros testes que a gente pode inserir, que é permitido que o profissional de psicopedagogia aplique, e aí a gente queria mostrar para vocês que é possível, sim, realizar uma avaliação robusta, completa, coerente, eficaz, que traz resultados, que traz hipótese diagnóstica, que vai nortear todos os outros profissionais da equipe multi que vão receber o nosso relatório, que vai dar uma lucidez para a escola, que vai contribuir com a escola na construção do PEI, que vai contribuir no planejamento trimestral. Então, é uma forma assim, muito completa de lidar em relação à avaliação. Então, era essa a ideia da gente de trazer para vocês um pouquinho dessas informações baseadas nas dúvidas que a gente recebe constantemente. Eu vi que tinha... Oi. Boa noite. Boa noite. Eu já entrei um pouquinho depois que eu tenho um bebê novinho. Muito importante, assim, o que vocês colocaram. Tá? Parabéns. Sobre esse questionamento dessa moça que falou a respeito dessa criança que está com dificuldade em letra cursiva, eu penso que se ela também atua como psicopedagoga e também faz um trabalho como pedagoga, ela faz as duas coisas, porque, veja, se ela sentir essa dificuldade, eu não sei se você já colocou sobre isso, é importante que ela tenha um supervisor de apoio, que possa estar aí toda semana junto com ela, né? Todo psicopedagogo, ele precisa ter uma pessoa para que esteja fazendo esse planejamento, essa discussão dos casos. É muito importante para esse profissional que está iniciando. Ele precisa ter esse suporte, né? É muito importante, até o código, vamos dizer assim, Código de Ética fala sobre isso, e eu penso que se ela desejar, ou ela já faz esse trabalho, que é tão maravilhoso da psicopedagogia, se ela ainda não tem, ela busque alguém aqui, até ou você, outra menina aqui, para fazer a supervisão, porque muitas vezes o profissional fica perdido, que nem lembra que é preciso ter uma pessoa que possa estar aí,
que tenha mais experiência, que possa estar contribuindo com esse planejamento inicial, para que faça essa avaliação correta, de maneira a contento, como a psicopedagogia pede, e que a gente possa realmente, como você falou, fazer um relatório de excelência, e que depois, né, que explicar à família, realizar as intervenções a partir dos achados. Eu só coloquei isso só porque eu não sei se você já falou sobre isso, tá? Obrigada. Sim, é extremamente importante, a sua fala é super pertinente. Gabriela e eu temos, com o Psicoavançar, a gente tem 2 tipos de curso que é associado a uma mentoria, que é o Jornada de Avaliação Psicopedagógica, que são 12 encontros, são 3 meses, semanalmente a gente se encontrando para uma aula extensa de 2 horas, tirando dúvidas em relação ao processo de avaliação, do primeiro encontro até o planejamento trimestral. E dentro desse processo, a gente fica dando suporte e a mentoria para essa turma que está conosco. Estamos na 3ª turma agora. E nós temos também um grupo de intervenção, que é da mesma forma, são 8 aulas, e a gente toda semana dá aula de intervenção sobre uma temática, TDAH, DI, DAO, e aí a gente vai dando suporte também, e a mentoria dentro desse curso está inclusa, minha e de Gabriela, para essas turmas. E supervisão, eu faço supervisão de profissionais, e tem outros profissionais também maravilhosos que fazem supervisão. Eu acho que, até aqui no grupo, eu acho que tinha entrado uma que eu gosto demais, que é minha amiga Mariângela, daqui de João Pessoa. Ela estava no grupo, ela entrou, não sei se ela ainda continua. Mas tem muitos profissionais maravilhosos que fazem. Eu prezo pela transparência, pelo profissional que está junto do psicopedagogo, que responde o WhatsApp, porque, infelizmente, pelo menos as pessoas que eu só pego supervisionados que já passaram por problemáticas, mas... mas tem muitos profissionais bons, e eu concordo com você, eu tive pessoas que me supervisionaram há 10 anos atrás, e ainda hoje sou uma pessoa que busco estar sempre em congresso, sempre aprendendo, lendo, estudando, e a gente faz muitas trocas, eu, Gabriela e outras colegas, a gente tem grupos para isso, e eu considero extremamente importante, sua fala é super importante. Outra pessoa tinha levantado a mão, não sei se foi... eu não conheci o seu trabalho. Depois você coloca lá no grupo, eu não percebi não, porque o grupo é muito eu não sou uma pessoa de mídia, aí eu não tenho aqueles Instagrams como o povo tem, né? Super bonitinho, tá certo. Eu tenho Instagram, tem como colocar lá na... Chay, vamos desligar para não ficar muito extenso, daí a gente continua conversando melhor. Sim. Daí a gente fica mais à vontade. Eu botei meu Instagram aqui, que é Charlene Lira, porque aí pode dar uma olhada. Não é venda de um marketing que o pessoal faz, mas pelo menos é garantido os estudos aí, né? Eu vou só concluir a gravação e a gente continua no bate-papo. Então, agradeço a presença de todos, muito obrigada, e estamos à disposição para quem quiser entrar em contato conosco no Psicoavançar.